Desculpe o desabafo, precisava abrir o meu coração para você. Beijos. Olá, eu sou a professora Solange Tomiyama e no vídeo de hoje eu quero dividir com vocês uma história. A história da aluna que ficou magoada com a professora. O objetivo do vídeo é dividir com vocês um pouco de situações não tão felizes na vida de um professor, mas que ao mesmo tempo nós conseguimos lidar com essas situações e refletir sobre as nossas atitudes. Então a ideia é sobre isso e sobre esses ensinamentos. Então a gente começa primeiro sobre a mágoa, né? Até por uma questão de respeito e privacidade da aluna, eu não vou contar o nome dela, mas eu vou contextualizar vocês sobre a situação e sobre a história. Foi uma aluna que mais ou menos há uns 15 anos atrás, ela foi minha aluna, né? Ela ingressou no curso de Direito, muito determinada a fazer justiça, muito revoltada com as pessoas, porque ela tinha com ela uma necessidade de ser uma defensora, uma voz das crianças especiais. Ela, como mãe, ela enfrentava na época, e assim, hoje está um pouquinho melhor, mas ainda enfrentam dificuldades, mas naquela época, as crianças com espectro autista, as crianças com TDAH, as crianças que apresentavam algum tipo de situação especial, elas eram tratadas de forma marginalizada da sociedade, isto é, ignorada, ou até mesmo achando que aquele fardo era só da mãe e a mãe que se vira, né? Não era tratada como é hoje, com leis especiais, com tratamentos e até mesmo com uma forma respeitosa que o merece. Na época não, e ela se via na necessidade de ser uma voz para essas mães, para essas crianças. Então, até mesmo durante as aulas, você percebia a inquietação dela, a revolta dela, quando se apresentava uma lei, ela falava assim, mas isso não acontece na prática. Então ela tinha muito certo que ela seria uma advogada, que ela seria uma defensora, que ela estava lá para fazer justiça. E alunas como elas são difíceis, né? Porque você tem que explicar para ela que pelo menos a lei é assim, mas que embora na prática não seja, na faculdade a gente ensina aquilo que a lei está escrita, né? E ela questionava mesmo, ela se via num papel bem de questionamentos. E aí chegou um momento que é um momento glorioso, que é o momento do TCC. Na época, na instituição de ensino que eu estava, eu tinha comigo que eu tinha que levar o TCC muito rigoroso, até para evitar plágios, até para entender que era algo muito, muito sério, né? Como tudo que eu fiz na minha vida acadêmica. Então o TCC era o temido TCC, né? Tinha gente que ficava noites e noites sonhando comigo. E ela muito certa, ela fez um TCC, esse TCC um pouco sobre a defesa dos direitos das crianças com necessidades especiais. E aí, a banca era composta por 3 pessoas e parecia mesmo uma banca de mestrado, porque era eu doutora, mas tinha mais um outro professor doutor e tinha o orientador dela que era mestre. Então, pessoas altamente tituladas que faziam questionamento justamente sobre o trabalho. Então, para ver a magnitude do trabalho, para ver a seriedade do trabalho e até mesmo para entender a qualidade que era feito a faculdade naquela época. Então, diante disso, as bancas eram agendadas e aí a dela foi agendada com mais 2 e ela sendo a última, já passava quase das 11h30 da noite, a aula terminava às 10, era 11h30 da noite e ela ainda estava falando, quando então, com uma posição muito direcionadora, eu acabei cortando a apresentação dela e encerrando a apresentação justamente por quê? Porque o professor o convidado que estava ao meu lado, ele tinha deixado o carro dele no estacionamento. E o estacionamento ia fechar com o carro dele lá dentro.
E ele desesperado com o carro, mas ninguém podia buscar o carro. Então aquela confusão, mas que a gente estava tentando manter a calma durante a apresentação da banca. E a banca dela se estendeu bastante porque ela tinha muita coisa para falar, porque de fato ela tinha feito. E aí depois desse momento foi algo meio incômodo, né? Foi algo desagradável essa situação de ter que interromper a banca dela. Ela quis continuar ainda defendendo a posição dela, a gente tinha encerrado já, para o professor poder ir embora, e aquilo ficou um desconforto, acho que quebrou algo na nossa relação. E depois ela se formou e eu nunca mais encontrei. E aí isso ficou, mas assim, sabe quando você vai vivendo um monte de coisa e aí você nem percebe que você magoou, porque assim, eu cuidava da vida de 840 alunos, então, sabe, você tá como se fosse um trator em cima das emoções. E aí, de repente, eu sou um pouco leiga, né, no manuseio de algumas mensagens e até algumas informações das redes sociais. E aí, agora com um time trabalhando comigo, eu pude então ter acesso a algumas informações, né? A pessoa estava mexendo e até organizando as minhas redes sociais e falou: olha, professora, tem uma mensagem aqui de 11 anos atrás, né? Uma mensagem do dia 13 de outubro de 2013. E essa mensagem, que como eu disse para vocês, eu iniciei o vídeo falando do desabafo, ela é uma mensagem longa, né? Falando que ela me encontrou e que ela viu que a minha vida, eu estava com uma família constituída, e aí ela começa então a reportar sobre o TCC. E ela fala que não tivemos bons momentos e até hoje não sei o porquê você me fez chorar muito no meu TCC. E acredite, o que eu sempre quis naquela época era a senhora ao meu lado. E aí eu levei um choque, porque eu comecei a lembrar, não dessa parte, mas eu lembrei do professor me falando: Solange, meu carro vai ficar preso, Solange, essa banca vai terminar mais de 1h da manhã, você tem que encerrar, você tem que encerrar. E aí eu só me lembrava dessa outra parte, mas dessa parte, ela foi a primeira vez que eu fiquei sabendo. E na verdade ela falou em 2013 e eu só vi agora, 11 anos depois. E ela conta como é que ela tá com o filho dela, onde é que ela tá morando, ela tá falando algumas dádivas e milagres que aconteceram. E aí ela de fato relatou que ela tinha um sonho de fazer, né, ser advogada, e ela falou assim que o nosso sonho ninguém destrói, é a gente que às vezes não está preparado para o momento. Deus tem abençoado muito a minha vida. E aí ela fala de tudo que foi abençoada, e hoje ele, ao saber ler e escrever, está no ano, acredito, já tem até namorada. E ela pede perdão para mim, se ela não foi o que eu desejava para aquele momento. E acredite, naquela época era realizar meu sonho e ao mesmo tempo todos os problemas da família. Deus, através da minha fé, nunca me abandonou. E aí eu fiquei chocada, né? Porque na verdade, pelo contrário, não é ela que tinha que pedir perdão, mas sim esta professora, porque era o momento dela de brilhar. E eu, né, naquele afoito e naquela ansiedade de dar conta, de atender o professor que estava reclamando, de atender as formalidades, o cronograma, eu fiz com que ela se sentisse muito mal. E realmente eu fiquei tocada, e mesmo 11 anos depois eu respondi essa mensagem com um carinho muito grande para ela e um respeito muito grande. E hoje eu sei, eu peço desculpas, eu peço perdão a você, que eu não sei se você vai estar vendo essa mensagem, porque a gente erra, e eu não queria de coração que você tivesse passado ou tivesse essa impressão. Porque o que a gente conclui com tudo isso?
Ora, às vezes os compromissos e as obrigações nos fazem ter atitudes e decisões que passam por cima das pessoas e que acabam machucando sem a gente perceber. E que eu sempre falo, né? Quem apanha nunca esquece. Quem bate, sim. E ela nunca esqueceu daquele momento que eu causei, mesmo sem querer, com muita dor. E que a gente precisa, sim, saber reconhecer os nossos erros e dividir isso com vocês. Me faz dar o primeiro passo para olhar mais para as nossas atitudes e entender que, por mais corrido que seja, a gente não pode esquecer a expectativa do aluno, ok? E reconhecer um erro é sempre o primeiro passo, porque quem não erra, não é mesmo? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha com alguém que às vezes se magoa com o professor ou com alguém, mas saiba, às vezes não foi sem a intenção, não foi por querer, e às vezes teve todo esse contexto que talvez na época eu não pude explicar para ela, ou nem era o momento de se explicar, ok? E se inscreva no canal, porque assim eu sei que você gosta de vídeos que eu faço com muito carinho daqui para você daí. Te vejo no próximo vídeo, um grande beijo. Tchau, tchau.